Olá, pessoal! Enfim, mais um começo de ano. E como vocês devem ter visto, nossa primeira aula para iniciarmos bem esse ano, que promete, será sobre Illustrator. Irei esboçar nessa primeira aula dicas e truques para vocês já começarem a pegar o jeito com a ferramenta e tirar aquelas dúvidas básicas, como da zoom, por exemplo. Eu, como muitos de vocês, devem ter encontrado dificuldades na primeira vista em se adaptar com a plataforma. Isso, sem sombra de dúvida, ocorre com aquelas pessoas que vieram do Photoshop para essa plataforma. Mas, claro que varia de acordo com a pessoa. Mas, no geral, se você já é acostumado em fazer alguma coisa, e já tem uma certa prática em fazer aquilo, e depois quer tentar algo novo, irá encontrar uma certa dificuldade em se adaptar. Mas para você que veio do Photoshop, verá que a dinâmica de localização das ferramentas é praticamente a mesma. Do lado esquerdo, temos as ferramentas básicas mais essenciais, como a caneta, pincel, lápis, seleção, entre outros, que logo mais entenderemos. Não serão todas, mas sim as principais que você sempre usará, independentemente do trabalho que for fazer. E do lado direito, estão, além das famosas camadas, estarão outras muito importantes, como a transparência, a amostra e o guia de tom de cores, que é muito útil, vocês já verão por quê. Para começarmos bem, vamos primeiro descobrir como criar um novo documento e como salvá-lo ou exportá-lo para usá-lo em outro programa. Vamos em Arquivo, Novo. Essa janela, como qualquer outro programa, será a nossa base, o nosso desktop, onde será a base de criação para nossos trabalhos. Como em todos os programas, a primeira linha irá te pedir para dar um nome a esse trabalho que será realizado. E uma coisa que você deve sempre prestar atenção é aqui onde diz Perfil, nessa segunda linha, porque do modo que você selecionar vai impactar nas cores que você for utilizar. Iremos ver isso na prática também. Nele temos os perfis mais usados, como por exemplo, para impressão, web e dispositivos. De acordo com o perfil que você for selecionar, o tamanho vai se ajustar a ele, te dando algumas pré-definições. Aqui deixarei o perfil de impressão. E as opções que ele me trouxe foram carta, ofício, tabloide e as opções mais comuns de folhas, como a A4, A3. E uma das coisas que eu gostaria muito que o Photoshop tivesse é essa opção aqui do lado onde diz orientação do documento. Se ele vai ficar em pé na vertical ou deitado na horizontal. Como havia dito antes, de acordo com o perfil que você for selecionar, irá mudar a forma como as cores irão ser exibidas. Vamos fazer um simples teste e você também pode tentar executá-lo aí. Iremos criar dois documentos com tamanho qualquer, mas com perfis diferentes. Um será para impressão e o outro para o web. Feito isso, pegaremos aqui uma ferramenta de pintura, como o pincel, e uma cor das amostras, podendo ser esse tom mais claro de bege aqui. E pinte um pouco do documento. Faça isso nos dois. Feito isso, vamos em Janela, Organizar, Dividir em blocos. E aqui vocês podem perceber a diferença. Com a ajuda da barra de espaço, deixe mais próximos os rabiscos um do outro. O perfil que foi criado para o web deixa as cores mais claras, enquanto o que foi criado para impressão deixa as cores mais escuras. Isso se deve ao modo como o perfil de cor foi criado. Para o web, ele adota uma qualidade de cor baseada nos que são fornecidos no quadro de cor RGB. E os que foi criado para impressão trabalha com o perfil CMYK. Se você tem curiosidade em saber como esses perfis funcionam, abaixo na descrição do vídeo estou deixando um link para o nosso portal, onde estará a descrição detalhada de como cada um desses perfis funcionam. Agora que já sabemos como criar um documento de forma correta para cada tipo de trabalho, vamos criar um aqui padrão e vamos saber como salvá-lo, né? Porque nada vale saber como abrir um documento sem saber como fechá-lo para poder retomar o trabalho no dia seguinte. Ou até mesmo enviar uma cópia do mesmo para seu cliente, para ele poder te orientar nos arremates, caso ele queira modificar alguma coisa. Para salvar e continuar seu trabalho no dia seguinte, primeiro temos que ir em Arquivo, Salvar como. E o formato que permite edições futuras é justamente esse que já vem selecionado, né? Que é o .ai, que é uma extensão que a Adobe usa para essa plataforma. Caso queira outro formato para salvar, basta clicar sobre ele e outros perfis de salvamentos aparecerão,
como é o caso do PDF, entre outros. Agora, se quiser mandar uma cópia para seu cliente e está à procura dos famosos formatos JPEG ou PNG, eles ficam aqui em Arquivo, Exportar. Uma dica aqui importante é, caso queira salvar seu documento com transparência, não basta só selecionar a opção PNG, mas sim prestar atenção na segunda caixa de diálogo que aparece quando se clica em salvar. Verifique se ele está definido como transparente aqui na cor de fundo. Depois de fazer os últimos ajustes nessa caixa de diálogo, como deixar o texto otimizado para leitura, caso houver, basta dar um OK e finalizar. O último passo sobre a questão de salvar seu documento é se você quer hospedá-lo na internet. Então, para isso, tem uma opção aqui dedicada a essa tarefa. Ela fica em Arquivo, Salvar na web. E aqui que eu também terá as opções de JPEG e PNG. Só que com alguns diferenciais, que é a qualidade de como ele será salvo. E isso terá um impacto no tamanho final da imagem, para que ela não fique muito pesada quando for fazer o upload desta para algum site, por exemplo. Recapitulando o que vimos na aula de hoje, vimos como é fundamental perceber em qual perfil o seu documento está, digamos, aberto, porque isso terá um impacto fundamental na hora que você for estar selecionando alguma cor para estar trabalhando, por exemplo, né? Também vimos os passos fundamentais para conseguir salvar um projeto de maneira correta em diferentes formatos, né? E é isso, para essa primeira aula resolvi mostrar apenas o básico, porque essa plataforma é muito complexa e leva um pouco de tempo para dominá-la, assim como qualquer outra. Mas nada que um bom treino no final de semana não resolva, né? Bom, é isso, espero que tenham gostado. Dicas para futuras aulas aí embaixo e nos vemos na próxima aula de Adobe Illustrator CC. Até mais!